Senhor, amém? Amém? Meus amados irmãos, sem perca de tempo, abramos nossas Bíblias no livro de Cantares, Cantares de Salomão, capítulo 4, a partir do verso 12. Enquanto você procura, eu quero magnificar a Deus por estar aqui. Convite do nosso coronel Jussier, cadê ele? É o coronel Jussier, muito bem, a sua esposa que nos fez esse convite, a confiança do nosso pastor de nos conceder o púlpito para ministrar a palavra do Senhor, dizer para os irmãos, como foi falado, meu nome é Júnior, nós somos pastor da Assembleia de Deus, Ministério Montese, pastoreamos aqui no Conjunto Ceará, são 12 congregações que estão sob nossa responsabilidade, e é difícil sair da igreja no dia de domingo, é porque eu amo muito o Jussier, viu? O Jussier tem crédito na casa, e eu confesso para os irmãos, como eu estava explicando, a ausência da minha esposa, porque se sair os dois da congregação, é capaz da gente sofrer algum dano, viu, irmãos? Que os irmãos se chateiam quando a gente sai. Mas a minha esposa ficou lá, nós somos casados há 32 anos, eu conheci a minha esposa com 14 anos de idade, começamos a namorar com 15, nos casamos oficialmente aos 18 anos de idade, e estamos hoje, para a glória e louvor do nome do Senhor, na mesma casa, no mesmo endereço, servindo ao mesmo Deus, aleluia. Eu e minha casa servimos ao Senhor, são 4 filhos e 2 netos, que Deus tem nos abençoado, e nós temos magnificado a Deus pela vida de nossos filhos. Quem encontrou Cantares de Salomão, capítulo 4, verso de número 12, diga amém. Amém. Diz assim um texto da Escritura Sagrada: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Vamos repetir esse versículo todos. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Você pode sentar dando glória a Deus, amém, irmãos? Pastor, por que o senhor não vai orar? Porque o servo de Deus já orou por nós, e tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Então não carece que venhamos a orar novamente. Meus amados irmãos, a família, como todos nós já sabemos, é uma instituição divina. Não foi o homem que criou o casal, a família, foi Deus. Mas há alguns mistérios simples, mas que muitas vezes não são contemplados ou observados por nós. Quem me ouve diz amém? Amém. Entenda, veja, perceba. Quando Deus cria um homem, do homem ele faz a mulher, de um ele cria 2, sim ou não? Pois a mulher foi tirada da costela de Adão, nós sabemos. Mas no casamento, o Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele inverte a proporcionalidade. Ao invés de um cria 2, de 2 ele cria 1. Porque ele diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e tornar-se uma só carne. Repita comigo: no casamento, diferente da criação, é 2 que vira 1. E é difícil você separar isso. Quando passa a ser uma só carne, é difícil separar isso. E quando falamos de separação, nós vemos na atualidade que muitas pessoas se casam, mas também com a mesma facilidade que se casam, também se separam. Quem conhece aqui pessoas que se casaram e separaram? Se levanta a mão. Só quem conhece, me ajuda nessa noite. E a separação, irmãos, é algo que não é agradável aos olhos de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o casamento que me aterroriza quando eu leio essa passagem. Porque chegaram para Jesus, e por conta de uma disputa teológica entre Shammai, que era um rabino, e outro teólogo também, que tinham divergências no pensamento daquilo que deveria ser tomado como decisão concernente à separação. Eles chegam para Jesus e perguntam assim: mestre, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo?
Aí, para entendermos o que Jesus vai falar, a gente tem que ver qual é a concepção divina, a concepção de Deus, o pensamento de Deus concernente à separação. Eu não sei se você já leu, mas a Bíblia deixa claro e explícita qual é o pensamento de Deus concernente ao divórcio, concernente à separação. Ao contrário de que muitos pensam que o livro do profeta Malaquias é apenas um livro para tratar de dízimos e de ofertas, mas é um livro que é muito profundo, muito rico e trata de vários assuntos, dentre eles o casamento. Capítulo 2 do livro de Malaquias, a partir do verso 14, Deus vai declarar a Israel que estava passando uma crise espiritual, aonde o casamento estava de forma dissoluta, e ele diz: olha, escute isso, eu sou testemunha do casamento de vocês. Eu estava lá, presente, na tua união com a mulher da tua mocidade, e eu odeio o divórcio. Você pode repetir isso comigo? Deus odeia o divórcio. Então, quando alguém fala ou pensa em separar-se, ele geralmente procura subterfúgios na Bíblia para poder separar-se, mas ele raramente procura qual é o pensamento de Deus para com aquela união, para com aquele casamento. O que Deus uniu, o homem não. E eu não quero trazer doutrina, porque doutrina vocês têm aqui sobrando, que o nosso pastor dá para vocês, mas é apenas para vocês entenderem o que Salomão está dizendo, o que nós vamos pregar nessa noite. E nessa introdução nós vemos que muitas vezes pessoas, de forma dissoluta, de uma maneira efêmera, empírica, sem profundidade, por conta dos mínimos problemas, eles se separam. Mas quando nós lemos esse texto de Cantares, ao contrário de que muitos pensam ser apenas um livro poético, mas na verdade ele tem uma profundidade tremenda para nós, e principalmente para o nosso relacionamento conjugal. O que me chama a primeira atenção é Salomão, porque quando Salomão ele escreve esse livro, ele não é um homem maduro, ele está na sua tenra mocidade, ele é um jovem. Se fosse o Salomão do livro de Eclesiastes, que começa dizendo vaidade, vaidade, tudo é vaidade, é um homem maduro, um homem já de idade. O tempo, as dificuldades, os reveses lhe levaria a essa maturidade. Se fosse o Salomão de Provérbios, que dedica os 10 primeiros capítulos aos jovens, os 10 segundos à família e os últimos às autoridades, eu entenderia e não me chamaria, não despertaria em mim essa curiosidade. Mas estamos falando de um Salomão jovem. Repita comigo: jovem de Deus, guiado por Deus, tem decisões, pensamentos e ações maduras. Você pode dar glória a Deus nessa noite por isso? Esse jovem Salomão é o que pediu a Deus sabedoria. E a Bíblia, ainda no Evangelho, no tempo da graça, ele também diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus e ele dá de bom grado. Olha para o teu irmão que está do lado e diga assim: sem sabedoria de Deus vai dar errado. A primeira verdade nessa noite é essa: se tomar a decisão fora da vontade de Deus, vai dar errado. Já tem gente olhando para o outro, rindo, cutucando. Mas olha o que Salomão está dizendo. Esse jovem Salomão, todavia cheio dessa sabedoria de Deus, em meio a tanto narrar, ele diz algo que me chama a atenção. Ele diz para sua esposa: jardim fechado és tu. Repita comigo: jardim fechado és tu. Um jardim que é aberto para todos, ele é um jardim que está passivo de alguém que não tenha zelo, denodo, esmero, cuidado. Ele danificará algo que está de tão belo naquele jardim, sim ou não?
Perceba, nem todo mundo tem o cuidado que nós temos. Você quer saber de uma maneira fácil isso? Empreste alguma coisa sua para alguém. Tem gente que devolve melhor do que o que recebeu, mas tem gente que maltrata como se fosse dele. Sim ou não? Balançou a cabeça, meneou, é porque já passou. Então, olha que interessante, ele está dizendo que o relacionamento dele é como um jardim fechado. Nem todo mundo tem acesso a esse relacionamento. Nós temos que entender e compreender que Deus, Ele fez o homem e a mulher para serem completos. Repita comigo: o meu cônjuge, ele me completa. Em Cristo eu não preciso de mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que é que isso simboliza para mim? A palavra no grego koiné, casamento, significa terreno com casa edificada. Um provérbio famoso na Grécia que diz que aquela pessoa é tão bela que ela foi entalhada e esculpida em Carrara, que é um mármore muito raro. Aí chegou no Ceará e mudou, né, irmãos? Fulano é o quê? Ele é? Vamos dizer isso não, irmão, é pecado. Mas o adágio é esse. Deixa eu dizer para você: se eu compreendo a minha esposa e ela me compreende, e o meu casamento é fechado em Cristo, ninguém pode entrar no meu relacionamento. Casou? Vá para a sua casa. A sua família não é mais o seu pai e a sua mãe, eles são seus familiares. Quem é família é o seu cônjuge, é o seu esposo, é a sua esposa e os seus filhos. O que é que eu vou fazer? Eu vou amar o meu pai, eu vou amar a minha mãe, eu vou cuidar deles, eu vou amá-los, eu vou prover quando houver necessidade, mas a minha família é aquela que se tornou comigo uma só carne. Pastor, o senhor está dizendo bobagem? Ou foi Deus que disse: deixará o homem pai e deixará o homem pai? Está na Bíblia? O problema é que quando o jardim não é fechado e alguém entra no jardim, aí às vezes a palavra daquela pessoa que está no jardim pode atrapalhar o crescimento que é necessário daqueles que são donos dos jardins. Repita comigo: interferência atrapalha no crescimento. Olha o teu irmão que está do lado, diga assim: todo casal tem que crescer aprendendo, mesmo em meio às dificuldades. Você pode dar glória a Deus por essa verdade? Quem aqui não passou por dificuldade? Talvez você tenha nascido num berço de ouro, mas se você não nasceu em berço de ouro, como eu não nasci, você também se casou e passou por dificuldade, sim ou não? Passa por dificuldade. A Bíblia diz que Deus, Ele provê o alimento, a vestimenta, a moradia, e Deus é fiel e Ele cumpre com isso. Mas existem períodos de prova na nossa vida também, ou no mínimo período de escassez. E o bonito é exatamente o que Paulo disse: eu tanto glorifico a Ele na bonança, como também glorifico a Ele na escassez. Aleluia. Tanto pode ter muito, como pode não ter quase nada, mas eu continuo adorando, exaltando, bendizendo, agradecendo, enaltecendo o Senhor da minha vida. Todos nós passamos por dificuldade, mas crescemos com os problemas. Dificuldade é quando alguém entra no jardim para implementar os seus valores, e isso impede que haja um crescimento. Ah, o filhinho da mamãe, ela nem cozinha como eu cozinho, a comida dela nem é tão boa como é a que eu faço. Não ria não, porque senão não tem janta hoje. Ela não lava roupa como eu lavo. Eu lavava e engomava, ficava perfeito.
Sabe quando é que vai crescer? Nunca. Quem casa quer? Deixa pai e mãe, unir-se a sua mulher e tornar-se a uma só carne. Olha o teu irmão que está do lado carinhosamente e diga assim: não tem como ser feliz sem cumprir a palavra. Ah, pastor, mas existem exceções? Sim, lógico, existe. O problema é quando nós queremos fazer das exceções regras. Pastor, me explica isso para mim entender, para voltar para o texto. Quando Jesus, através do evangelista João, declara dizendo: filhinho, digo isso não para que pequeis, mas se pecar, diz, tem de junto ao Pai um advogado, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, o justo. Qual é a regra da exegese, da hermenêutica desse texto? Qual é a regra? Não pecar. Repita comigo: a regra é não pecar. A exceção é, se pecar, se arrepender e pedir perdão, então tem um advogado que vai nos defender, é Jesus. Pastor, quando é que o certo vira errado? É quando eu quero aplicar na minha vida a exceção e não a regra, porque a regra requer renúncia, a regra requer sofrimento, mas eu quero viver na exceção. Mas Jesus disse em Lucas 6,46: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Quer ter um casamento abençoado? Quer ter uma família abençoada? Levante a sua mão e repita comigo: para que isso aconteça, eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Quem crê que Deus tem bênção para o seu casamento, para a sua família? Na desobediência não tem. Só na obediência que tem a bênção do Senhor. Mas ele continua: olha, jardim fechado és tu, minha irmã e esposa minha. Repita comigo: minha irmã e esposa minha. Quando Salomão está falando isso, ele traz uma confusão na mente dos incautos e indoutos, porque ele está falando de dois tipos de amor. Ele está falando do amor filéu e ele está falando do amor eros. Quando ele diz minha irmã, é o amor filéu, é o amor de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão, de irmã para irmã. Mas ao mesmo tempo, quando ele diz mulher minha, ele diz que é o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher. Porque tem crianças no nosso meio, os irmãos muito bem entendem o que é que implica esse amor eros, no coabitar. Então o que é que eu aprendo com isso? É que o meu cônjuge, ele não é simplesmente levantado por Deus para satisfazer a minha necessidade fisiológica. Ele está dizendo que a sua esposa, ela não é somente um objeto de desejo e de saciar a sua carne, mas também é uma companheira, que há diálogo, que há conversa, que há entendimento, que há compreensão, que há consenso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Olha que coisa linda. E ele está dizendo que ela, sua esposa, ela é para ele também a sua amiga. No relacionamento nós temos que entender isso. O horário me permite, você vai entender. Quando eu aceitei a Jesus em 1997, eu aceitei a Jesus, mas a nossa conversão, às vezes, por sermos tão lentos, tardios, naquilo que deveríamos ser ávidos, que era no aprendimento, eu tive dificuldade de compreender algumas coisas. Eu venho de uma família tradicional do militarismo. A maior parte da minha família é da polícia. Eu sou militar de carreira desde 1995. Então nós tivemos uma criação um pouco diferenciada de algumas pessoas. E eu era muito
áspero, grosseiro com a minha esposa. Quando eu aceitei a Jesus, muita coisa melhorou. Coisas que não vale a pena nem falar aqui. Ah, pastor, mas fale se não dá aparência do mal. O senhor batia na sua esposa? Nunca bati na minha esposa. Mas devido à violência, eu era um Nabal. Nabal era esposa de Abigail, era um bruto. Eu a magoava com palavras, eu a feria com palavras. Eu achava que pagar a conta da luz, da água, comprar comida e da roupa, não tinha mais motivo para reclamar, tinha que estar feliz. Ela não participava da minha vida financeira, não participava de absolutamente nada. Quando as contas não fechavam no final do mês, eu virava um monstro insuportável. Talvez aqui nessa noite tem pessoas que estão casadas, que quando chega no final do mês, no começo do mês, na verdade, quando é para pagar as contas, em que o dinheiro não dá ou não bate, parece que a pessoa se transforma, parece que há um demônio dentro do camarada. Glória a Deus. Eita Jesus. Escute. Mas a Bíblia diz que aquele que maltrata a sua esposa, até as suas orações são impedidas diante de Deus. Aleluia. Ou seja, por mais que eu clamasse, por mais que eu falasse, não seria ouvido por Deus. Mas eu continuei assim. Eu era ignorante. Se a minha esposa dissesse assim: filho, estão mexendo no quintal, eu pegava a arma, colocava sobre a cabeça dela, na veneziana da janela, e atirava no rumo do quintal. Pronto, está satisfeita? Com raiva, porque tinha me acordado. Mas era crente. Repita comigo: 2006. Não, pode ser melhor, janeiro de 2006. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele castiga quem ama e açoita quem Ele tem por filho. Levei uma queda de 7 metros de altura, quebrei os 2 pés, quebrei todos os taços, os metatarsos, tíbia, fíbula, rompimento das artérias, rompimento de todos os nervos que faziam ligação entre os taços e metatarsos. Tive 25% do tendão de Aquiles rompido, e o parecer do médico Dr. Idelbrando Júnior, médico do SOS que fez a minha cirurgia, foi: você não anda mais. Como os meus pés ficaram muito feridos, como as veias estouraram e fizeram drenos para tirar, foi feito uma restauração em todas as artérias e veias, porque tinham estourado. Eu quase morro de perca de sangue. Então, se eu baixasse os pés, automaticamente criavam edemas, eles inchavam. Então a minha cadeira de roda era diferenciada. Ela era uma cadeira de roda em que meus pés tinham que ficar retos, não podia baixar, porque se baixasse, então eu não conseguia fazer a minha higiene pessoal. Nem das minhas necessidades fisiológicas eu conseguia fazer a minha limpeza, a minha asepsia. A minha esposa, 1,50 m de altura, era ela que fazia e me cuidava e me limpava como uma mãe limpa uma criança. E aquilo foi me quebrando por dentro. Oh, aleluia. Eu ia vendo os valores da minha esposa, o quanto ela era importante, e o quanto ela era fiel a alguém que era tão rude, tão grosseiro como eu. Aleluia. 60 dias estando nesse estado, ela dormia e acordava na ponta da cama, orando a Deus para que me desse forças para resistir àquele anúncio de que eu não andaria mais. A junta médica da minha instituição foi lá para testificar o meu acidente, e lá comprovaram que de fato eu não poderia mais andar, e foi publicado na verdade no boletim que eu seria aposentado por tempo proporcional de serviço, por conta de sequelas permanentes e irreversíveis. Repita comigo: mas o homem faz os seus planos,
mas a última palavra provém do Senhor. Quando Deus viu que o meu coração havia mudado, que o meu entendimento pela revelação daquilo que era minha esposa, eu não valorizava, quando Ele viu que eu mudei, Deus começou a agir. Em uma vigília, deitado na cama, pastor Eliano do Templo Central orando comigo, no chão, Deus deu a ele uma visão. Quem crê que Deus fala com o homem, levante a sua mão. E na visão ele disse: pastor Júnior, Deus me dá uma visão, eu vejo as madeiras do seu telhado, mas não vejo as telhas. E perguntei ao Senhor o que isso significa, e Deus manda te dizer que os céus estão abertos para ouvir a tua oração nesta hora. O que é que o aleijado pede, irmãos? Para andar. E eu disse: Senhor, se te aprover me curar, eu creio que tu és poderoso. Mas se tu não quiseres me curar, então me dá pelo menos força para não desistir da caminhada, para continuar te adorando atrelado a esta cadeira. Eliano vai embora. É 3 horas da tarde. Estou ouvindo uma mensagem em uma rádio comunitária. E o pregador, a minha cama, quem me ouve diz amém? A minha cama, ela ficava na sala, porque como eu tive deslocamento dos rins, eu tinha crises renais, e coisa terrível, é dor nos rins. De 7 nefroses que há nos rins, eu fiquei com 3. E a viatura que vinha me buscar para levar para o hospital, era difícil acesso ao meu quarto, então meus companheiros de serviço pegaram a minha cama, colocaram na sala, para que eu pudesse me locomover melhor para ir para o hospital. E eu estava na sala quando minha esposa ligou o rádio. E o pregador disse: homem, eu falei contigo pela madrugada e disse que os céus estavam abertos para ouvir a tua oração. Aleluia. Eu já comecei a me tremer na cama. Aí ele disse: escute, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso há entre Cristo e Belial? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Assim como ele disse: com eles eu andarei, com eles eu serei. Serei para eles Deus, e eles serão para mim meu povo. Pelo que apartai-vos, diz o Senhor dos exércitos, e não toqueis em nada imundo. Então eu vos receberei, serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Pastor, por que o senhor aprendeu essa palavra? Porque foi a palavra que Deus usou para me levantar. E ali aquele camarada disse: Jesus te manda, levanta e anda. E eu estou de pé hoje para a glória e louvor do nome do Senhor. Olha o que Salomão está dizendo: mulher minha, irmã minha. Ele está dizendo que a sua esposa vai muito mais além de um objeto de satisfação. Eu não vim aqui puxar brasa para a sardinha das mulheres. Eu vim falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. É a verdade. Tem mulher que tem erros? Tem. A Bíblia diz que o próprio Salomão diz: encontrei uma coisa pior do que a morte, uma mulher rixosa. Olha que para ser pior do que a morte. Aí depois, em outra pregação, a gente vem para falar, para Deus usar o pastor para falar das bênçãos do homem, viu, irmão? Que é para você não ficar com raiva de mim. Você pode dar glória a Deus essa noite? Então Salomão está dizendo que a sua esposa, ela não é simplesmente algo de uso. Ela tem os seus valores,
que os seus pensamentos são importantes para Ele. Não despreze a inteligência da sua esposa. Não despreze o conselho daquela que Deus levantou como sua adjuntora, que lhe completa. Você sem ela é vazio. Falta uma parte da sua vida. E não adianta estar bonito na igreja, dando glória a Deus e aleluia, e até batendo o pé, manto, terra, mas ser um bruto dentro de casa, um Nabal ignorante. Repita comigo: não adianta. É só capa, é só casca. Olha o teu irmão que está do lado, diga: uma hora a casa cai. Mas para encerrar, porque do tempo, ele continua dizendo: manancial fechado. Repita comigo: manancial fechado, fonte selada. Naquele tempo, em Israel, nós sabemos da dificuldade que existia hídrica ali. Então, tinha muitos poços, mas nem todos os poços eram águas potáveis. Muitos deles eram águas salobras. Não havia ciência para transformar a água salobra em potável. Jesus faz essa dinâmica. Ele diz: pode porventura jorrar água doce de uma fonte amarga? Ou é ou não é? Sim ou não? Então, ou a fonte era própria para consumo, ou inadequada para consumo. Repita comigo: encontrar uma fonte de água potável era difícil. Estudando a história de Israel afinco, uma das doenças mais comuns que havia naquele período eram doenças por ingestão de líquidos que estavam impróprios para consumo de água. Lembra quando Paulo ele diz que aconselha Timóteo a beber água misturada com vinho por conta da sua enfermidade? Era comum, então era coisa rara encontrar. Não tinha água mineral em Daiá, querido. Não tinha Aiporã, não tinha ninguém para entregar água na sua casa. Então quando encontrava uma fonte, era algo precioso, era algo raríssimo, era algo de muito valor. Se você não deu glória a Deus, é porque ainda não entendeu, e não entendeu porque não quis. Força, eu estou fazendo. Ele está declarando, dizendo: minha esposa, tu és preciosa, tu és rara, tu és importante para a minha vida. Repita comigo: água é vida. Ele está dizendo que ela era vida para ele. Quantos não voltam do trabalho e a sua alegria é ver a sua esposa? E a alegria é ver a sua esposa bonita. Repita comigo: bonita. E essa concepção de bonita, ela é muito subjetiva, porque cada um tem um entendimento e tem uma concepção. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Repita comigo: tentação. Não, pode ser melhor: tentação. O diabo coloca coisas boas aos olhos da carne para destruir casamento, sim ou não? Sim. Mas a partir do momento que eu reconheço os valores, que eu reconheço quem é essa pessoa que está ao meu lado, e por esse reconhecimento Deus provê na minha vida. Ele provê, meu amado, algo que muita gente não consegue ter. Repita comigo: uma consciência fechada no seu conceito. Pastor, me explica isso. Eu vou lhe explicar. Quando eu olho para minha esposa, com seus 47 anos de idade, depois de 4 filhos, depois de muito sofrimento, eu vejo nela as marcas. Quem me ouve diz amém? Amém.
as marcas de quem se doou para um casamento. É impossível você querer que a sua esposa, que lava roupa, que cuida do filho, que fica de madrugada acordado para que você tenha um sono, lavar roupa para você saber o quão é difícil. Uma vez a minha esposa ficou internada, passou 7 dias, foi 7 dias de pizza e salgado para os inocentes. Quase que eles pedem para a mãe não voltar do hospital. Quase fazem uma oração contrária. Vá saber o que é cozinhar todo dia. Repita comigo: guerra que nunca acaba. Aí você me ajuda, diga comigo: louça. Uma jovem chegou para mim e disse assim, muito triste. Quem me ouve diz amém? Vai para os jovens. Uma jovem chegou para mim muito triste assim: pastor, pastor, de que foi, minha filha? Pastor, estou triste porque Dia das Mães, pastor, e eu não tenho nada para dar para minha mãe. Eu acho que ela pensou que na minha cabeça eu ia dizer: eu vou comprar um presente para tu dar para ela. Aí eu disse não, eu disse: vem cá, tu quer surpreender a tua mãe? Tu quer dar um presente para ela que nunca mais ela vai esquecer na vida dela, e nunca mais ela vai pedir presente nenhum para ti? Ela disse: que é, pastor? Tu chega para ela, pega na mãozinha dela, olha na bola do olhinho dela e diz assim: mamãe, a partir de hoje a senhora nunca mais lava louça aqui em casa. Eu assumo esse compromisso. Ela fez a mesma coisa que aqueles outros fizeram quando ouviram Jesus dando um discurso duro. Foram embora. Está vendo como é difícil ser mulher, ser uma dona de casa? Repita comigo: cozinhar bem. Pode ser melhor: cozinhar bem, cuidar de menino, lavar louça, lavar roupa e ficar plena para o marido. É difícil. E ainda tem um detalhe: é incompatível os gastos. Porque assim, uma mulher, ela requer de cuidado, sim ou não? Sim. O homem é aquele ogro que corta lá a unha com nheque, está tudo beleza. Paga aquele corte de cabelo lá de R$15, o camarada raspa de um lado do outro, está tudo tranquilo. Bota o sapato, às vezes até sem meia, olha aí, e uma camisa, fechou, estou lindo, vamos embora. A mulher é diferente, sim ou não? Sim. É por isso que Pedro diz: não seja a veste nova, não seja o frisado no cabelo, não seja o adorno que seja a tua beleza, mas que seja a tua beleza a presença do Espírito Santo de Deus. Porque naquele tempo já existia isso. Repita comigo: ter mulher bonita sai caro. Aí às vezes, depois de tanta luta, aí o camarada muitas vezes desfere palavras que maltratam e que ferem. Então, quando eu orei a Deus e pedi a Deus para que Deus me guardasse, se um dia eu fosse cair, me desviar naquilo que é a fraqueza de muitos, Deus reservou na minha mente um espaço em que toda vida que sou tentado, o Espírito Santo de Deus me leva a olhar para minha esposa e ver que ela traz em si as marcas de uma mulher que me ama e que dedicou a sua vida para mim, para a nossa família, e que ela é merecedora de todo o respeito, de todo o amor, de todo o carinho e todo o cuidado. Não tem como comparar, meu querido, lógico que não. Olha para o seu irmão que está do lado e você vai acabar alcançando ele também, e diz assim: e tu, bichão? Baixa a tua bola. Desculpa a expressão, viu? Baixa a tua bola. Tu não
é mais esse Brad Pitt que tu pensa que é, não. É porque parece que é só que a mulher que envelhece, né? Ah, pastor, mas eu sou crente. Mas parece que o tempo foi ampliado, né, meu irmão? A curva da prosperidade. Os que esperam no Senhor engordarão. Tu está esperando é muito. Repita comigo: nosso Deus, Ele ama o bom relacionamento. Senta com a tua esposa, lê o Salmo 128. Vê o que é que Deus tem reservado para a família. Vê o que é o projeto de Deus para a família. Ele vai encerrar dizendo: olha, tu és para mim um manancial fechado. Repita comigo: manancial fechado. Dessa água, quem bebe sou eu. E isso fala de fidelidade. Antes de Jesus mudar, e só Ele tinha autoridade para fazer isso, era menos complicado. Só que quando Jesus ele diz assim: aquele que tão somente desejar a mulher do seu próximo, já cometeu adultério. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pode fechar, deixa eu ser curioso. Fecha os teus olhos. Eu quero que você, de olho fechado, deixa de ser curioso. Repita comigo: Deus que eu sirvo, Ele me sonda, Ele me prescruta, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar, Ele sabe o que eu vejo no TikTok escondido, Ele sabe o que eu vejo na internet escondida. Deus, Ele conhece todas as coisas, e todas elas estão nuas e patentes diante dos seus olhos, e não há segredos diante do meu Senhor. O Deus que você serve não está lhe visitando só agora, Ele te visita 24 horas por dia. Mateus capítulo 28, Jesus declara aos discípulos: e eis que ensinando aquilo que vos tenho ordenado, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode abrir o olho. Deus, Ele sabe o que você está fazendo. Eu sou fiel para minha esposa, mas o que é que você está vendo? Salmo 103 diz: não porás coisas imundas diante dos teus olhos. Ah, pastor, mas é porque nós estamos numa geração corrompida. É porque as mulheres não têm mais pudor, não se vestem como se vestia na nossa geração, na nossa tenra geração, e andam desnudas pela rua. Fica difícil. Ei, meu querido, não tinha local mais inadequado, inapropriado, lugar mais esdrúxulo do que Babilônia. Mas não foi a corrupção de Babilônia que mudou Daniel. Foi Daniel no seu caráter, na sua postura, na sua fé, na sua conduta idônea e limpada de servir a Deus, que impactou Babilônia. Então para com essa desculpa esfarrapada. Não interessa onde nós estamos, o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Repita comigo: fidelidade. Deus ama a fidelidade. Seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu esposo. E olha que estamos falando só de marido e mulher, nem falamos de filho, porque não dá tempo. Mas entenda isso. Quem me ouve diz amém. Amém. Seja fiel. Deus ama a fidelidade. Aleluia. Jardim fechado, fonte selada. Olha que então, que coisa interessante. Ele diz assim: tu és um manancial fechado, e a fonte selada. Repita comigo: selado. Selado, meu irmão, é aquilo que leva o selo, a marca, e não pode ser rompido, não pode ser violado. Ninguém poderia beber daquela fonte.
Pastor, me explica no Antigo Testamento o que é o selo. Quando nós pegamos Jesus, eu quero encerrar com isso. Quando Jesus ele morre, os fariseus chegam para Pôncio Pilatos, que é o 5º procurador-geral da Judéia e Samaria, e diz assim: governador, aciona aí uma guarda especial para proteger lá o túmulo, porque senão vão roubar o corpo dele, para dizer que ele ressuscitou. E aí o mal vai ser pior do que o primeiro, porque aí é que o nome dele vai crescer mesmo. Pôncio Pilatos diz no texto que eles diziam isso porque sabia que eles tinham inveja. Mas olha que coisa interessante. Ele vai e diz assim: vai, tu tens a guarda. Só que a Bíblia diz que eles não só levaram a guarda pretoriana para a frente do túmulo, mas também foi colocado a pedra, e na pedra foi colocado um selo. Repita comigo: selo. Era o selo de Roma. Quem rompesse aquele selo, a pena era capital, era pena de morte. Repita comigo: nem selo, nem guarda, nem pedra pôde deter o meu Jesus ressuscitado. Aleluia. Mas apenas para você entender que o selo tinha um significado. Não poderia ser violado, não poderia ser rompido, não poderia ser contemplado por outra pessoa. Ele está falando de fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Seja fiel a Deus e a quem está do seu lado. Seja fiel ao seu pastor, à sua liderança. Seja fiel ao seu cônjuge. Seja fiel a Deus. Seja fiel à sua família. Seja fiel onde você está trabalhando. Você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus.